aí, galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma aula sobre gestão da cadeia de suprimentos e espero poder contribuir um pouquinho mais com o nosso crescimento aqui. Hoje nós vamos falar então sobre decisões estratégicas, mas antes de falar sobre isso, o que seria uma gestão estratégica? O que é uma estratégia da empresa? Quando a gente pensa aonde a empresa quer chegar daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, a gente está falando de estratégia. Então ela coloca um objetivo a cumprir, por exemplo, ser líder de mercado nesse determinado setor, nessa região. É uma meta. E como eu vou atingir essa meta que a gente estipulou? Através de uma estratégia. Então a gestão estratégica, ela fala justamente de qual é o passo a passo para atingir uma meta estabelecida pela empresa. Então, na cadeia de suprimentos, é o processo de planejamento, coordenação e execução de atividades logísticas de forma alinhada aos objetivos de curto, médio e longo prazo. E possui, então, 3 objetivos principais: redução de custos, redução de capital e melhoria de serviço. Quando a gente fala aí, o próprio nome já fala, né? Redução de custos, basicamente é reduzir os gastos, reduzir o custo variável, reduzir esse custo aí de transporte e armazenagem. Como eu sempre estou falando, produto estocado é custoso, é caro manter um estoque. Então, como é que nós vamos diminuir esse valor de transporte, esse valor de estoque? Isso significa, então, escolher um local adequado para armazenar. Quando a gente pensa num país de proporções tão grandes como o Brasil, isso aqui é fundamental. Imagina que a sua empresa ela tem clientes no norte e no sul do Brasil. E aí, como é que você vai atender essas 2 regiões que dá mais de 1.000 quilômetros para cima e para baixo? Precisa de ter, então, uma gestão muito bem feita, uma gestão estratégica para escolher o local adequado, até mesmo dos seus centros de distribuição, para armazenar esses produtos. O objetivo, então, é sempre maximizar, o que é? Aumentar os seus lucros através de escolhas inteligentes. Então, aonde colocar o pátio ali de distribuição, né, o centro de distribuição, aonde colocar cada produto no centro de distribuição. No nosso e-book, eu coloquei em um dos vídeos a forma como é organizado os produtos no centro de distribuição da Amazon. Parece uma bagunça, mas faz completo sentido e isso fez com que eles economizassem muito dinheiro. Então, tudo isso aí é para o quê? Otimizar o lucro, aumentar o lucro e diminuir as despesas. Outra estratégia também, redução de capital. O que seria isso? As empresas elas entendem que à medida que a gente entrega um produto melhor, mais rápido, mais confiável para o cliente, existe um retorno maior desse investimento. Então, à medida aí que eu aumento o nível, a qualidade da minha entrega, eu aumento o nível do serviço prestado. Só que, à medida também que eu aumento esse nível do serviço prestado, eu aumento o meu custo de produção. Né? Cada vez que eu tenho um produto melhor, cada vez que eu tenho uma entrega melhor, eu tenho mais custos também. Só que as empresas já perceberam que esse custo ele retorna em forma de lucro. Então, empresas que possuem uma entrega melhor, por mais que tenham mais custos de produção, existe também uma maior quantidade de clientes, os clientes pagam a mais por isso. Então, existe uma maximização dos lucros que compensa esse custo maior na distribuição, no nível de serviço prestado. E por fim aí, redução de capital. O que seria isso aí? Maximizar ao máximo as entradas de valor e enxugar os investimentos necessários para essa entrada de valor. E isso, muitas vezes, através de just in time. O que é o just in time? Seria produzir a quantidade certa no tempo certo. Isso é uma técnica que veio do sistema Toyota de produção.
um conceito, melhor dizendo, que veio do sistema Toyota de produção, em que se entende que é preciso produzir a quantidade necessária no tempo necessário. Por quê? Para que não se haja estoques, porque a gente já viu que estoque é dinheiro parado, é produto parado, isso é custoso para a empresa manter. Então, lembram do que eu falei na primeira e na segunda aula sobre o cinturão de fornecedores ali nas empresas automobilísticas? Eles praticam muito just in time. O estoque da empresa montadora é feito praticamente na linha de produção do fornecedor. Por quê? Para que não haja estoque em nenhuma das duas empresas. Isso otimiza demais os custos. Outras coisas aí, ó, embarcar diretamente o produto ao cliente, que é o caso da montadora também. Optar por armazéns públicos, não é um armazém a céu aberto, né? Mas é um armazém ali que possa ser compartilhado com outras empresas, porque o custo também é compartilhado com outras empresas. E aí, diante disso, nós temos também uma hierarquia na tomada de decisão, em que a gente tem decisões a curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de decisões a longo prazo, nós estamos falando de um planejamento estratégico, que é o nível mais alto ali na hierarquia da empresa. Talvez diretores, né? Os grandes diretores normalmente que tomam essas decisões, porque são decisões que vão interferir no longo prazo da empresa. Não existe um consenso sobre o que seria longo prazo, mas nós falamos aí mais do que um ano, com certeza. Então, talvez aí 5 anos, mais ou menos. E eles vão afetar toda a cadeia de suprimentos, estão ligadas ao objetivo geral. Por exemplo, ser líder de mercado, ser líder de inovação. Então, esse planejamento que vai interferir em todo o conceito, aí, em tudo da empresa, é algo feito normalmente pelos diretores da empresa. Um nível mais de uma hierarquia um pouco maior. E são sempre a longo prazo. Está sempre falando de decisões tomadas para uma visão de futuro, pela alta gerência, numa visão de futuro. Alguns exemplos aí: localização das instalações. Então, aonde ali a sua empresa vai localizar o centro de distribuição vai fazer uma diferença gigantesca. Como eu falei, por exemplo, se você tem a sua empresa distribui produtos para o sul e para o norte do Brasil, aonde você vai instalar o seu centro de distribuição? Normalmente os diretores é que tomam essa decisão, né? Embasado em vários dados e tudo mais, mas eles que tomam essa decisão, porque isso vai impactar diretamente na empresa em várias áreas. Seleção de fornecedores, estratégias de transporte, então qual modal usar, que tipo de caminhão, por onde que vai acontecer isso daí. Tudo, então, planejamento no nível hierárquico um pouco maior. Temos também o planejamento tático. O que seria isso aqui? As decisões, então, a médio prazo, normalmente aí em torno de 1 ano. Então, no planejamento estratégico, nós estabelecemos aonde a gente quer chegar. E aqui, através do planejamento tático, como que nós vamos chegar? Como é que nós vamos cumprir os objetivos que foram delineados lá no planejamento estratégico? Então, aqui ó, a gente vai fazer o como. Lá a gente, no planejamento estratégico, nós determinamos aonde a gente quer chegar e aqui a gente vai determinar como a gente vai chegar. Algumas decisões aí, políticas de estoque, então, qual o nível de estoque para poder fazer um novo pedido, roteirização de transporte, então, qual que é a rota que nós vamos fazer para a entrega dos produtos, como é que isso aí vai ser feito, contrato de fornecedores, tudo isso, então, entra no planejamento tático. Por fim aí, planejamento operacional. O que seria então? As decisões do dia a dia da equipe de logística, que é a decisão a curto espaço de tempo, ali diariamente, no muito, algumas semanas. Então, seriam as decisões que a equipe logística precisa de sempre tomar, como por exemplo aí, ó, programação da produção,
Então, qual que é a capacidade, a disponibilidade de matéria-prima, decisões sobre pedidos, o que, que vai ser pedido, alocação de inventários, onde que os recursos vão ser alocados e por aí vai. Mas aqui então, a decisão estratégica, ela tem aquela ideia do macro, né, tomada pela autogerência, algo que vai impactar nos próximos anos, uma decisão a longo prazo. O planejamento tático é o como eu vou realizar esses objetivos a médio prazo ali. E o planejamento operacional é o dia a dia da minha empresa, é o dia a dia ali da minha equipe logística, certo? Espero vocês na próxima aula. Até lá!